Boa noite, irmãos. A graça e a paz de Cristo estejam no nosso meio. Vamos para a nossa próxima exposição do livro de Apocalipse. E o texto dessa noite que nós vamos explorar será o do capítulo 9, versículos 13 a 21. Apocalipse, capítulo 9, versos 13 a 21. Assim diz a palavra de Deus: O sexto anjo tocou a trombeta e ouvi uma voz procedente dos quatro ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta: solta os quatro anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os quatro anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio destes três flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca, foi morta a terça parte dos homens, pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes, e tinha cabeça e com ela causavam dano. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra, de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Amém. Meus irmãos, o drama dessas 7 trombetas começa quando, no capítulo 5, o apóstolo João vê que há um pergaminho nas mãos de Deus, e esse pergaminho simboliza a totalidade da história, desde a fundação do mundo até a sua consumação com a segunda vinda de Jesus. E quando João tem essa visão, nesse momento, ele está em um êxtase. O Senhor o levou até a sala do trono de Deus, e João observou que ninguém tinha qualificação para abrir esse pergaminho e os selos que protegiam esse pergaminho. Diante disso, diante dessa incapacidade, onde o Senhor não encontrou absolutamente ninguém, seja humano, seja espiritual, qualquer ser criado, não tinha a capacidade de pegar esse livro das mãos de Deus, abrir os seus selos e assim levar a história ao seu cumprimento total. E diante dessa impossibilidade de alguém abrir esse livro, a história não pode ser levada à sua consumação, porque nesse pergaminho estão os decretos de juízo de Deus, contendo o propósito final da história. E nós chegamos nesse momento e parece que o desespero está tomando conta de João. João chora copiosamente, porque ele está vendo que, e agora? Se ninguém concluir a história, nós vamos viver num looping infinito de sofrimento, de terror nessa vida, de doença. A nossa história está perdida. É por isso que João se desespera. Se ninguém tomar esse livro das mãos de Deus, no capítulo 5, como já disse, nós vamos viver nesse loop infinito. Não tem esperança nessa vida. E por isso que João está chorando tanto, como no capítulo citado a gente percebe. Até que surge alguém, até que surge a figura do Cordeiro, que também é o leão, e que é o próprio Senhor Jesus Cristo, e pega esse pergaminho das mãos de Deus. Ele é o único que tem dignidade para levar a história até o seu final.
Ele é o único que tem a dignidade, a perfeição moral de tomar esse livro das mãos de Deus e começar a abrir esse pergaminho e conduzir a história para o seu ápice. E assim nós temos esperança de entender que, ok, o sofrimento é passageiro, o sofrimento ele está instalado nessa vida, mas um dia ele vai acabar, porque Jesus tomou o livro das mãos de Deus, esse pergaminho das mãos de Deus, e ele vai conduzir a história para um final feliz. Se isso não tivesse acontecido, aí sim a vida não teria sentido, aí seria uma vida trágica. Então ele toma esse pergaminho e começa a abrir cada um dos 7 selos. E quando ele faz isso, quando ele começa a abrir os selos, uma série de juízos de Deus recai sobre a terra. E aí nós já estudamos vários, todos os selos nós já estudamos, e nós já estamos aqui na 6ª trombeta, porque no 7º selo, quando Jesus desata o 7º selo, uma sequência de trombetas começam a ser tocadas, e quando cada uma das trombetas é tocada, um juízo de Deus recai sobre a terra. E quando o 6º selo é rompido, este selo em questão é rompido, a 6ª trombeta é tocada, outro aspecto do juízo e da justiça divina é revelado. Então nós chegamos a essa 6ª trombeta, que anuncia mais um desses eventos caóticos que virão sobre o mundo. Nós já experimentamos um pouco daquilo que essas trombetas já anunciam, ou irão anunciar, na verdade. O mundo desfruta de todas essas dores que essas trombetas vão recair sobre a humanidade, mas aqui nós estamos falando de um tempo no futuro que tudo isso vai se intensificar. E hoje nós vamos ver um pouco mais a respeito dessa 6ª trombeta que o anjo irá tocar, e quando ele tocar, coisas terríveis vão acontecer na terra. Então, no versículo 13, irmãos, já entrando na passagem em questão, João nos informa que assim que o anjo toca essa 6ª trombeta, algo acontece na sala do trono de Deus. Então, perceba que João está observando algo que está acontecendo no plano celestial, no plano sobrenatural, e que tem e afeta diretamente aquilo que nós vemos, aquilo que nós enxergamos e aquilo que nós apalpamos. O mundo espiritual interfere diretamente naquilo que acontece no mundo físico. Nós estamos estudando inclusive isso com os nossos adolescentes, a partir de um livro que chama Verdadeira Espiritualidade, de um autor chamado Francis Schaeffer. E hoje nós tivemos uma aula com o Felipe, excelente aula, onde o Felipe abordou essa questão do mundo espiritual interferindo e coexistindo com o mundo físico. E se o cristão ele não se atenta para essas duas realidades, a realidade do mundo físico, aquilo que ele vê, aquilo que ele pode tocar, mas se ele não se atenta para a realidade que está por trás disso, que é a realidade sobrenatural, ele não vai entender absolutamente nada do que o Senhor está fazendo na história. O livro de Apocalipse é para que a gente entenda, como eu já disse algumas vezes, é para que a gente entenda os bastidores da história. É como se Deus estivesse pegando na nossa mão e nos levando para conhecer o que está por trás, o que está no cenário, o que está na produção da história, e não apenas quem está vendo aquilo que acontece de forma material e física. Então perceba que o livro de Apocalipse é para que você entenda aquilo que Deus decreta no mundo sobrenatural e celestial de afetar diretamente as nossas vidas no mundo físico. Então João, irmãos, percebe que algo está acontecendo mais uma vez nessa sala do trono em que se encontra o Senhor, o Deus Pai, a Trindade está ali, os 24 anciãos estão ali, nós já explicamos tudo isso, os representantes da criação estão ali. Então perceba que algo está acontecendo ali de novo. E João percebe que uma voz está saindo do meio do altar de ouro, e dá uma ordem a esse anjo que toca a trombeta. Nos lembremos que esse altar de ouro em questão é um altar específico, ele está prefigurado, ou seja, ele já foi visto no Antigo Testamento, cumprindo uma função dentro do tabernáculo, que era o primeiro local de adoração que o povo de Israel tinha a Deus, e eles tinham que ir até aquele lugar para adorar, e ali tinha esse altar de ouro dentro do tabernáculo, e posteriormente dentro do templo.
E esse altar simbolizava as orações do povo, que quando eram queimadas, o incenso era queimado naquele altar, e aquele incenso subia. Isso era como se as orações do povo estivessem subindo até a presença de Deus. Então esse altar de ouro era onde era queimado esse incenso, que simbolizava as orações do povo de Deus. E já algumas vezes esse mesmo altar de ouro é citado no livro de Apocalipse, capítulo 6, versos 9 e 11, inclusive, é o local mais marcante que você tem para observar o simbolismo que o povo de Deus e esse altar têm em comum. Lá no capítulo 6, versos 9 a 11, diz que as almas daqueles que foram mortos, daqueles que foram martirizados por causa da palavra de Deus, estão ali debaixo desse altar, clamando por justiça. Então entenda que esse altar de ouro é o altar de incenso e está intimamente ligado com o povo de Deus e com as orações que esse povo faz. Ele está diante de Deus na sala do trono, esse altar. E, como eu já disse, essas almas estão clamando por justiça divina contra os seus algozes, contra aqueles que os perseguiram e contra aqueles que os mataram. Então nós vemos esse capítulo 8, do capítulo 8 em diante, esse altar é descrito no capítulo 6, e no capítulo 8 nós vemos que Deus está respondendo a essas orações. Então, mais uma vez, as orações que o povo de Deus faz nunca são orações em vão, especialmente essas orações que são feitas buscando a glória de Deus e a aplicação da justiça de Deus contra os seus inimigos. E o Senhor está ouvindo esse povo e o Senhor começa a responder. E como é que Deus responde às orações do seu povo diante das injustiças que esse povo sofre? Deus começa então a tocar as trombetas. Na verdade, Ele dá a ordem para que as trombetas sejam tocadas. Os anjos tocam as trombetas e Deus envia juízo contra os perseguidores da igreja, contra os inimigos do povo de Deus. E a sexta trombeta é mais uma delas. Então, entendendo a natureza dessa voz, irmãos, que vem do meio do altar, não é o próprio Deus que está falando. Essa voz que vem do meio do altar, dos quatro cantos do altar, não é a voz de Deus que está sendo ouvida aqui, porque o altar está diante de Deus. Então Deus está como se Deus estivesse aqui e o altar logo adiante dele. Então não é ele que fala. Possivelmente é a voz de um anjo emissário que traz essa ordem que vem de Deus, mas ele é um anjo emissário. Ele está trazendo essa ordem da parte de Deus e se comunicando com o anjo que tem a trombeta, para que esse anjo que tem a trombeta dê a ordem de soltar esses espíritos que nós vamos ver quem são. E o verso 14, a ordem que vem desse anjo, irmãos, da parte de Deus, ela é muito clara. A ordem é muito clara a partir do versículo 14, que diz: solte os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. E o que nós podemos entender disso? Quem são esses anjos, primeiramente? Nós precisamos entender quem são. É muito provável, irmãos, que esses anjos atados, que estão aí à beira do rio Eufrates, não sejam anjos da parte do Senhor, obviamente, porque eles estão presos. E na exposição do texto anterior, do capítulo 9 até o versículo 12, nós percebemos que, assim como esses anjos estão atados, outros também estavam, mas em outro local, chamado abismo. E esses anjos que na exposição anterior foram liberados desse abismo, também compõem uma horda maligna que esses 4 anjos aqui presos junto ao rio Eufrates fazem parte. Então é muito provável, irmãos, que sejam demônios que estão com a sua atuação restrita, assim como os anjos que saíram do abismo, ou que sairão do abismo, como nós explicamos na exposição anterior do capítulo 9, no começo do capítulo 9. Então, irmãos, eles estão atados.
São anjos malignos, caídos, que compõem a horda maligna de Satanás, e eles estão amarrados, estão atados junto ao grande rio Eufrates. Isso nos mostra algumas coisas a respeito deles. Primeiro, eles são poderosos. Essa é a grande verdade. Eles são poderosos. Em lugar nenhum na Escritura você vai ver que Jesus ou qualquer um dos seus apóstolos, ou profetas, ou sacerdotes, eles ignoram o poder do mal sobre o mundo. Jesus inclusive vai dizer que não tem como você saquear os bens do valente, que é Satanás, sem que você o amarre primeiro. E não somos nós que amarramos ele, é o próprio Senhor Jesus que já fez isso. Então Jesus reconhece, Jesus está nos informando que Satanás é poderoso, assim como os seus anjos são poderosos. Mas perceba, irmãos, que ele está amarrado, mas eles não são onipotentes. São poderosos, mas não onipotentes. Alguém mais poderoso os prendeu. Alguém mais poderoso do que eles está mantendo eles presos. Até agora eles não puderam agir livremente. Essa é a verdade. Esses 4 anjos malignos não puderam agir livremente. Até agora. Esses 4 anjos estão amarrados junto ao rio Eufrates, e isso não é literal. A questão deles estarem amarrados às margens do rio Eufrates. Você não vai lá e encontrar um lugar, talvez com a existência, perto do rio Eufrates, esses 4 seres angelicais, malignos, amarrados ali. Não tem a ver com literalidade essa questão. Mas o Eufrates, irmãos, normalmente era cruzado, o rio Eufrates era cruzado por invasores de impérios do norte em direção a vários países, inclusive de Israel. Então falar que esses 4 seres malignos estão atados junto a esse rio Eufrates quer dizer que eles estão vindo de uma região que normalmente traz inimigos. Isso na cabeça do judeu já era pacífico. Sempre que o judeu escutava que uma invasão estava vindo, ele já associava isso com reinos do norte, Babilônia, Assíria, sempre assim. Então, a partir desse conceito de que o Eufrates, ou a direção do Eufrates, o norte, sempre vinha inimigos, nós entendemos que isso não é literal. Assim como Babilônia veio do norte, a Assíria veio do norte, e também destruíram muita coisa em Israel. Aquilo que eles puderam destruir, eles destruíram. Assim serão esses anjos malignos quando eles forem soltos. Então essa também nos faz identificar a identidade, nos faz identificar um pouco mais das características desses demônios, desses anjos malignos que vêm para destruir. Versículo 15 então nos mostra que esses anjos estão sob a jurisdição e o controle divinos. Irmãos, mais uma vez nós precisamos salientar essa questão de que demônios, o próprio Satanás, não tem ação livre. Eles não podem fazer qualquer coisa que não esteja debaixo da soberania de Deus, debaixo do governo de Deus sobre todas as coisas, inclusive deles. Satanás não é onipotente, Satanás não tem condições de medir forças com o império de Deus, com o reino de Deus. E no versículo 15 nós percebemos que eles estão preparados, ou seja, o seu destino é esse. O versículo 15 nos diz que foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados. A questão aqui não é que eles estavam lá nesse lugar, no Eufrates, se capacitando, se tornando mais forte, treinando, para quando chegar o momento, eles estão preparados. Não, a questão aqui é que eles estão destinados a isso. Isso nos mostra a soberania de Deus, inclusive sobre o mundo das trevas. É Deus quem manda neles. Então eles estão preparados para a hora, o dia, mês e ano.
Isso nos mostra que eles estão subordinados a um cronograma de Deus. É Deus quem tem soberania na história, apesar do mal ainda existir, e às vezes com muita intensidade. É Deus quem é o soberano na história. E eles terão poder para matar a terça parte da humanidade. Não é todo mundo. Não são todas as pessoas que irão sofrer com a ação desses demônios. Apenas a terça parte da humanidade. É restrito esse número. Eles estão subordinados ao cronograma de Deus, e eles estão condicionados àqueles a quem Deus permitir que eles toquem. Você quer um exemplo bíblico disso? Mais claro do que da história de Jó? O próprio Satanás recebeu a permissão de Deus para ele tocar em todas as coisas na vida de Jó, exceto na sua vida. Satanás, irmãos, já é derrotado, embora tenha poder. E nós mais adiante veremos como eles farão isso, como é que eles vão exercer essa matança à humanidade. Mas hoje, essa terça parte, se isso fosse hoje, né? Provável que isso ainda vá demorar um pouco ainda, mas se fosse hoje, a terça parte da humanidade giraria em torno de 2,6 bilhões de pessoas. Imagine que um número tão expressivo como esse seja vitimado apenas pela soltura de 4 anjos malignos que trarão sofrimentos que nós vamos ver mais à frente e que causarão a morte de pessoas. Mas que isso já acontece nos nossos dias. Versículos 16 a 17 nos mostram que com esses 4 anjos malignos vem também um exército e possuem autoridade sobre essas hostes. Esses 4 anjos que serão libertados, eles têm um exército e são eles quem têm autoridade sobre esse exército. E semelhantemente, irmãos, a nuvem de gafanhotos que nós vimos na exposição anterior, que são também demônios, que são tão numerosos que só podem ser comparados a uma nuvem de gafanhotos. Assim como essa nuvem de gafanhotos, o número desse exército maligno é ouvido por João, e ele deixa isso muito bem claro. No finalzinho do versículo 16, João vai dizer: eu ouvi o seu número. Fazendo também algumas contas rápidas, nós podemos chegar a um número de 200 milhões. 200 milhões de demônios que serão liderados por esses 4 espíritos malignos que serão soltos ainda quase no fim da história. É um número expressivo, né? É um número expressivo e que causarão muita destruição quando eles de fato forem libertos, quando não tiver mais nenhuma restrição às suas ações contra a humanidade. E os cavalos e os seus cavaleiros, irmãos, ainda no versículo 16 e 17, tinham uma aparência que nós podemos chamar de bizarra. A intenção de João aqui é causar um impacto psicológico em nós, porque João precisa encontrar na sua mente, naquilo que ele conhece, parâmetros para descrever o que ele está vendo. Então João, usando o seu conhecimento prévio da natureza, dos animais, de minerais, ele utiliza esse conhecimento prévio para descrever para nós o que ele está vendo. E o que João vê são cavalos e cavaleiros com essa aparência. Eles tinham couraças. A couraça era um aparato militar que o soldado colocava e protegia o seu peitoral e parte das suas costas. E isso o protegia os seus órgãos vitais de ataques de flechas e de outros instrumentos também.
E esses cavalos e esses cavaleiros possuem essa proteção, esse nível de resistência de alguém que está indo para uma batalha. E a gente pode até associar, irmãos, essa característica desses anjos, desses demônios, com aquilo que Jesus fala a respeito deles. Quando os seus discípulos tentam expulsar alguns demônios, e eles não conseguem, e eles ficam sem entender por que nós não conseguimos expulsar esses demônios. E aí Jesus vai explicar para eles: olha, essa casta não pode ser expelida sem jejum e oração. Ou seja, eles não estão brincando. Eles não estão brincando, eles não estão a esse mundo de passeio. Essa realidade espiritual, ela está completamente unida à realidade que nós vemos. E essa realidade espiritual, que nós chamamos de batalha espiritual, ela interfere naquilo que nós podemos ver, podemos verificar. E você precisa tomar ciência disso. Então, irmãos, além de couraças, esses objetos, essa couraça, elas eram vermelhas como fogo, eram vermelhas como o jacinto, que é uma pedra preciosa, e amarelada como o enxofre. Características muito parecidas, inclusive, com os cavalos do capítulo 6. Os 4 cavaleiros do juízo de Deus, que nós já fizemos a exposição aqui, eles têm cores, assim como a armadura desses cavaleiros e os seus cavalos. Eles estão prontos, irmãos. Eles não estão brincando de batalha. Eles não estão brincando. Eles não estão aqui a passeio. Eles não querem o nosso bem. E eles vão fazer absolutamente tudo para que a igreja de Deus ela sofra. Eles estão prontos para a guerra e eles são muitos. É isso que significa. Esses cavalos também, inclusive, tinham cabeça de leão e boca saindo fogo, fumaça e enxofre. O que isso indica, irmãos? Que eles têm armadura, essas armaduras têm cores. A cabeça é de um leão, isso indicando ferocidade. Da boca sai fogo, fumaça, enxofre. Isso mostra que esse exército maligno, ele é muito feroz e ele vem com toda a sagacidade. E aí eu faço alguns paralelos, às vezes, estudando esses textos. Você que já assistiu O Senhor dos Anéis, você já sabe do que eu estou falando. Quando os exércitos de Sauron, eles começam a se reunir para lutar contra aqueles que estão representando as forças do bem, e você percebe que eles são tantos que não dá para enumerar. E quando a câmera do filme aproxima desses personagens, desses orcs, você percebe que são criaturas grotescas e eles estão com sede pela guerra, pela batalha, para a destruição. É mais ou menos isso que está acontecendo nesse momento. Essa horda, esse exército maligno a serviço de Satanás está vindo como uma força inumerável, mas há um público específico que eles querem atacar. Versículos 18 e 19 então descreve como esse terço da humanidade, ou seja, esses 2,6 bilhões da humanidade, vão perecer pela ação desse exército. Versos 18 e 19 vamos dizer o seguinte: por meio destes 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca, foi morta a terça parte dos homens, pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda. Porquanto a sua cauda se parecia com serpentes, tinha cabeça e com ela causavam dano. Irmãos, pelo fogo, fumaça, enxofre que saíam da boca dos cavalos. Esses 3 elementos simbolizam, respectivamente, a guerra, a angústia e destruição.
Sempre que você vê essas figuras, enxofre, fumaça, fogo, isso está sempre associado com guerra, angústia e destruição. E aqui nós temos que considerar algo importante no texto. O poder de destruição, irmãos, nesse caso, preste atenção nisso. Esse é um detalhe que às vezes pode passar despercebido para nós. Quando nós olhamos para esse texto, e aí percebemos que é a força dos cavalos que está na boca. Nós temos aqui a ideia ou a imagem de que o poder de destruição, nesse caso específico desse texto, não está nos cavaleiros. Não são os cavaleiros aqui montados nesses animais que estão desferindo alguma coisa contra essa parcela da humanidade, mas os cavalos. São os cavalos que estão operando destruição e não os demônios que estão montados neles, apesar de estarem a serviço deles. Os cavaleiros estão controlando os animais, controlando os cavalos, mas quem efetua de fato e de verdade a destruição são os animais. Por que essa informação é importante, irmãos? Por que é uma informação tão importante, mas que pode passar despercebido para nós? E aqui eu quero seguir uma linha de interpretação de um autor, de um teólogo chamado J.K. Beale. Assim como Beale, eu entendo que os cavalos simbolizam agentes a serviço desses demônios para enganar a humanidade por meio da idolatria. Perceba que os cavalos estão sendo controlados. Perceba que são eles que estão efetuando destruição na terra contra essas pessoas. E nós entendemos então que esses são agentes a serviço desses demônios e consequentemente a serviço de Satanás. O verso 20, por exemplo, para nos ajudar nessa compreensão, vai nos dizer assim: os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra, de pau, que nem podem ver, nem ouvir e nem andar. Aqui nós chegamos a uma conclusão, irmãos, sobre quem esses demônios virão. Não é sobre a humanidade indiscriminadamente. São contra aqueles que adoram os demônios e os ídolos, porque consequentemente quando você tem um ídolo na sua vida, você não está adorando ao Deus verdadeiro, mas você está adorando outro Deus, o Deus deste século, o Deus deste mundo, que é Satanás. Então o X da questão desse texto é que aqueles que se dispõem a adorar qualquer coisa, qualquer Deus que não seja o Deus verdadeiro, está adorando a demônios e é alvo dos próprios demônios. Percebe a ironia de alguém que serve a um ídolo que não enxerga, que não vê e que não se move? Esses ídolos, que naquela época eram imagens mesmo de verdade, fato de verdade, eram imagens de animais, imagens de pessoas. Hoje também tem isso. Pessoas que adoram e se curvam diante de imagens estão caracterizadas por esse texto. Então, todos aqueles que se lançam nesse tipo de idolatria, com a promessa de que esse Deus vai resolver o seu problema, não é assim? Não tem santo para tudo quanto é jeito? Santo para dinheiro, santo para das causas impossíveis, santo disso, santo daquilo. Mas você precisa dar algo importante da sua vida para esse Deus. Você precisa pagar uma promessa.
E no final você não tem a garantia de que isso vai acontecer. Irmãos, ídolos sempre frustram seus adoradores. Sempre que você tem uma promessa de felicidade, de sucesso, sempre que você tem a promessa de alegria, de satisfação fora de Deus, isso sempre vai trazer consequências danosas para a sua vida, porque aqueles que estão prometendo isso para a sua vida, na verdade, querem a sua destruição. E quem está por trás de um ídolo é sempre um demônio. E o demônio não tem compromisso nenhum com a humanidade, a não ser destruí-la. O alvo desse juízo divino, por meio dos próprios demônios, são os idólatras, aqueles que colocam a sua confiança nos ídolos. Vou dar um exemplo aqui, e os irmãos vão se lembrar dele. Quando Israel sai do Egito e está em direção à terra prometida, quando Moisés sobe ao monte, fica ali vários dias, o povo fala: olha, Moisés morreu. Quando Moisés sobe até o Monte Sinai para pegar as tábuas da lei, e ele se demora muitos dias, e o povo se vira para Arão e diz: olha, Moisés morreu, faça-nos deuses para que a gente adore esses deuses. E Arão, infelizmente, diz: olha, tira aí os brincos, os anéis de vocês, para que a gente façam ídolos. E Arão trabalha aquele ouro, trabalha aquelas pedras preciosas e tal, e aí surge um bezerro. E Arão tem a capacidade de dizer: eis aí, Israel, os teus deuses que tiraram da terra do Egito. E aí a gente olha para esse texto e diz: olha que povo miserável. Se eu tivesse lá, não teria feito isso não. A gente vai ver mais à frente que os nossos ídolos são outros, e que nós nos curvamos muitas vezes diante deles sem sequer perceber. Então esse texto nos diz isso. Mas retomando a figura desses cavaleiros, dos cavalos, irmãos, a descrição ou a destruição, na verdade, perceba, vem pela boca dos cavalos, não diretamente dos demônios que estão controlando eles. Vem da boca dos cavalos. E aqui nós não entendemos que seja literal, obviamente, porque nem os cavalos são literais, porque os agentes do próprio Satanás e dessas hostes malignas não são obviamente cavalos, são qualquer outro tipo de idolatria, que se utilizam dessas capacidades de promessa, de vida, de riqueza, de tudo isso, para enganar aqueles que se dispõem a adorá-los. Destruição vem da boca dos cavalos. É pela boca, irmãos, pelas palavras, pela doutrina, pela teologia, pela filosofia, que eles matam, produzem guerras, torturam física e espiritualmente, e finalmente produzem morte. Quero que você volte a sua Bíblia um pouco, para que você observe uma das capacidades que os gafanhotos do texto anterior terão sobre as pessoas. Versículo 9, capítulo 9, versículos 3, nos diz o seguinte: assim que o poço do abismo é aberto, e diz o seguinte: também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como que tem os escorpiões da terra, e foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Irmãos, esse sofrimento, nós já explicamos isso, que esses demônios causarão, serão torturas psicológicas, físicas e espirituais. Mais uma vez, você acha que eles estão brincando? Você acha que demônio está aqui? Eu disse isso na outra vez também. É estranho, né? Uma pregação dessa num púlpito presbiteriano. Normalmente a gente não se atenta para esses fatos espirituais, mas a realidade é essa, irmãos.
Demônios estão sedentos de destruir a humanidade, que tem a imagem e a semelhança de Deus, porque eles não podem destruir a Deus, então eles vão atacar aquilo que tem a imagem e a semelhança de Deus. E como é que eles vão fazer isso? Torturando, psicológica, espiritual, física, todos aqueles que não têm o selo de Deus sobre a fronte. E aqui nós percebemos que falsos ensinos que saem da boca, muitas vezes, de homens, são caracterizados por esses cavalos. São governados por esses demônios, são estimulados por esses demônios para que eles produzam a partir dos seus ensinos, que não necessariamente precisam ser ensinos religiosos. A gente não está falando aqui só de líderes religiosos, maus pastores, maus teólogos que levam o povo para uma perdição e longe da palavra. Mas qualquer outra coisa que não produza temor a Deus, aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer de vãs filosofias, são falsos ensinos, são heresias, e tudo isso produz aquilo que o texto está nos dizendo: morte. Quem está por detrás desses ensinos, desses falsos ensinos, produzem morte. Então a gente às vezes fica só batendo naqueles teólogos, naqueles pastores que trazem doutrinas estranhas, né? Teologia da prosperidade, teologia coach, né? Tudo isso. A gente se esquece que várias filosofias que nós aprendemos nas escolas, nas universidades, na internet, tudo isso produz falso ensino que vai contra a Escritura. E no final isso produz morte. E no final isso produz sobre a vida daqueles que aderem a isso problemas físicos, psicológicos, espirituais, porque estão nas mãos de deuses que não cuidam da sua vida, que não cuidam daqueles que os adoram, mas querem usurpar tudo. Olha a diferença, irmãos. Perceba a diferença entre o Deus verdadeiro, Jesus Cristo, e esses ídolos, falsos deuses controlados por demônios. Enquanto esses demônios usurpam tudo, tiram tudo, a sanidade mental, a sanidade espiritual, a sanidade física daqueles que estão os adorando, Jesus Cristo diz: vinde a mim, todos vocês que estão cansados de lutar, todos vocês que estão cansados de uma falsa religião, todos vocês que estão cansados de, por mérito próprio, quererem agradar a Deus, vinde a mim e eu vos darei descanso. Como é que isso acontece? Como é que esse falso ensino de várias vertentes, esses falsos deuses, esses ídolos, essa idolatria produz morte? Como é que isso acontece? O falso ensino, em primeiro lugar, irmãos, cega o entendimento e leva a pessoa para longe do verdadeiro ensino. Segundo, a cegueira espiritual endurece o coração, impedindo o indivíduo a ver a verdade, apesar dela estar tão clara. Eu não sei se você já teve a oportunidade de lidar com alguém caracterizado nesse tipo de problema, onde você claramente percebe que ele tem um ídolo na sua vida e que esse ídolo pode ser qualquer coisa que não seja, que esteja acima de Deus, e você fala, você argumenta e você diz para essa pessoa, e ela não acha que ela está errada. Sabe por que isso acontece? Porque esse ídolo que ela adora, que tem um demônio por trás, está cegando o seu entendimento. Por isso que o idólatra é tão teimoso. Por isso que aquele que tem uma conduta contrária à palavra de Deus, ele sabe que é contrário à palavra de Deus, você fala, você prega, você instrui, você aconselha, ele vai... E por fim, irmãos, terceiro lugar, como é que essa morte acontece? Sem o Evangelho e o Deus verdadeiro, esse indivíduo se condena ao castigo eterno. Está percebendo que não é só
mas é só mais uma palavra. Mas a pregação é tão boa, né? A pregação me deixa tão perto do coração de Deus. Ou essa filosofia me traz tanta satisfação. Ou essa ideologia política, eu me achei nessa ideologia política. Não é só isso. Falsos ensinos, falsas filosofias te levam para longe de Deus, te levam para longe da vontade de Deus, e por fim, faz com que as pessoas que aderem a elas sejam lançadas no inferno. Portanto, sempre que você tiver a oportunidade de ouvir alguém com algum discurso flagrantemente contrário à palavra de Deus, especialmente o seu irmão, fala para ele: olha, não é só isso não. Não é só mais uma palavra, não é só mais uma palestra, não é só mais uma ideia. Não. Tem gente por trás, tem alguma coisa por trás disso que é pernicioso. Irmãos, a forma dos ídolos daquela época era ouro, prata, cobre, pedra, madeira. São cegos, surdos e não se movem. Eram ídolos pendurados na parede. Eram ídolos que as pessoas se curvavam diante deles, daquela imagem que poderia ser de animal, poderia ser de um ser humano, mas estava lá. E aí você me diz: olha, isso aí eu não corro risco. Você nunca vai me ver ajoelhando para uma imagem como essa. Mas será que a idolatria moderna se resume a isso? Ok. Pode até ser que você nunca se curve diante de uma imagem voluntariamente. Mas será que os ídolos modernos não têm a mesma capacidade? Ou será que Satanás quis usar somente aquelas imagens que a gente já conhece? Será que não tem ídolo hoje permeando o nosso coração? É o que a gente vai ver um pouquinho agora. O versículo 21 mostra que a dureza do coração do idólatra é tão grande que ele se recusa a se arrepender, mesmo diante do caos que isso gera para a sua vida. Versículo 21: nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, e nem dos seus furtos. Ou seja, nesse contexto, nessa época onde o caos vai se instalar, pessoas vão morrer à nossa volta, e o texto não mostra como, mas de alguma maneira aqueles que estão servindo a outros deuses, a outros ídolos, vão perceber que isso está provocando a morte de outros. Nós não sabemos como isso vai acontecer, o texto não deixa claro, mas de alguma maneira isso será perceptível. Mas mesmo assim, ainda assim, eles não vão se arrepender das suas idolatrias, da sua servidão aos demônios. E aí, irmãos, João é tão feliz que ele nos dá alguns vislumbres do que pode ser a idolatria no nosso coração, além de se curvar a imagens físicas. João vai nos dizer que existem assassínios, feitiçarias, prostituição e furtos. Claro que a lista aqui seria infinita, mas vamos nos ater ao que o texto fala a respeito desses que João enumera para nós. Primeiro, a idolatria, irmãos, moderna, ela pode se caracterizar através da cobiça. E aí que eu só troco o termo que João utiliza, porque João utiliza assassínios, ou seja, tirar a vida de alguém. E eu coloco aqui a questão da cobiça. Por que eu faço isso? Porque em Tiago, na carta de Tiago, capítulo 4, versos 1 e 2, vai nos dizer que: de onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes. Olha só: matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e fazer guerras. Olha o ídolo, irmãos. Tudo aquilo que você cobiça e que toma o lugar de Deus, independente do que seja dinheiro, sejam até coisas boas, tá?
seja uma família, seja um diploma, tudo aquilo que você cobiça e que você coloca acima de Deus é um ídolo. E isso te coloca no mesmo nível que esses 2,6 bilhões de pessoas estão. João também vai enumerar para nós, ou vai dar nome ao ídolo moderno, que é a feitiçaria. Feitiçaria, irmãos, caracterizam pessoas que buscam respostas para a sua vida na magia, no destino, nos espíritos dos mortos, nos horóscopos. Falar nisso, você olhou seu horóscopo hoje? Olhou? O que estava lá? Campeão, vencedor. É sempre assim. Você é um campeão. E às vezes trazem até informações importantes, mas óbvias, né? Se afaste de quem te faz mal. É sempre assim o que os deuses desse século dizem. E a gente acha, nossa, é verdade, eu preciso me afastar de quem me faz mal. Mas a palavra de Deus também já não diz isso? Então, irmãos, quando João nomeia isso, feitiçaria, ele está querendo dizer que são pessoas que buscam essas respostas não em Deus, não na sua palavra, não em Cristo Jesus, satisfação para a sua vida, a identidade não na palavra de Deus, mas através desses ocultismos. Alguém que caiu nisso foi o próprio Saul. Saul fez uma coisa que não era para fazer, consultou lá uma médium, e Deus puniu Saul por causa disso. Então, irmãos, essa questão de buscar no mundo sobrenatural, mas não no mundo sobrenatural correto, te faz encontrar respostas erradas e te faz ser um idólatra. Mas a palavra feitiçaria, irmãos, vem do grego pharmakon, que daí vem a palavra farmácia, que automaticamente a gente associa com entorpecente. Não, claro que na farmácia, né, a gente tem remédio e tudo mais, mas aqui a expressão é pharmakon, de farmácia, mas de entorpecentes ilícitos. E aqui o negócio se expande um pouco mais. Não é só a feitiçaria daqueles que estão buscando essas respostas nesses mundos, nesse ocultismo, mas aqueles que estão buscando satisfação para a sua própria vida através desses usos de entorpecentes. Naquela época já tinha isso, claro. E hoje não tem tanta gente buscando a expandir a sua mente através de outras de questões assim. Esses dias eu estava assistindo um podcast, e lá tinha um dos filhos do Chico Anísio, não vou me lembrar o nome dele. Ele estava dizendo que ele perdeu o filho dele para ayahuasca. Ayahuasca é uma planta com propriedades medicinais, e que quem toma ela entra num estado psicodélico, alucinógeno. E quando esse rapaz contou que o filho dele morreu por conta disso, ele disse que o filho dele tomou isso e não voltou mais. Tamanho foi o estrago na vida dele, que estava buscando satisfação, estava buscando se encontrar na vida, e ele apelou para o uso de entorpecentes. Mas não é assim que acontece, irmãos. Independente da classe social, do poder aquisitivo, você vê quantos artistas já não perderam a sua vida através de overdoses. Quantos? Buscando identidade, buscando satisfação naquilo que não pode trazer satisfação eterna. Isso é um ídolo. Mas é só um trago. Vamos liberar. Vamos buscar a liberação de tudo isso para resolver um problema social. E aí a gente tem um problema de entender que por trás disso, por trás desse discurso de liberação de droga, de entorpecente, tem toda essa hoste.
E se você é um cristão que está, não, mas é justo, né? A gente liberar drogas, liberar isso, aquilo, saiba que você está defendendo a causa errada. Logo, tanto os que idolatram por meio da magia, do ocultismo, da consulta aos mortos, quanto os que têm como ídolo algum tipo de entorpecente para manter a vida, estão em oposição a Deus. É claro que aqui, irmãos, nós temos que ter projetos, e a gente tem que apoiar projetos que tiram pessoas do mundo das drogas, é óbvio. Tem pessoas que querem isso, que entraram nesse mundo, mas não querem mais. Nós não tivemos aqui o relato daquele pastor que veio lá da Missão Vida, que faz um trabalho tão bom ali, de resgate de pessoas em condições assim. A gente também tem que apoiar isso, mas a gente tem que ser claro com essas pessoas, de dizer, olha, você está sob o império, não apenas desse entorpecente, mas do império das trevas. E João nos dá outra nomenclatura também. Ele diz que a prostituição é um ídolo, e o negócio se expande mais. Essa palavra prostituição, ela vem do grego porneia, que é tudo aquilo relacionado à imoralidade sexual, relações sexuais ilícitas, fornicação, que é relação sexual antes do casamento, adultérios, homossexualidade e demais siglas que isso produz, pornografia. Tudo isso se enquadra naquilo que João está dizendo a respeito de prostituição. Irmãos, quantas pessoas não estão dizendo que a sua identidade pessoal se baseia naquilo que a sua sexualidade é? Quantas pessoas não estão dizendo que estão se encontrando quando descobrem que a sua sexualidade não é aquela com a qual ela nasceu, que é uma sexualidade contrária àquilo que o Senhor prescreve na sua palavra, e buscam e defendem isso a ferro e fogo? E mais uma vez, irmãos, nós temos que ter misericórdia também. Nós temos que ter misericórdia de pessoas que estão debaixo desse jugo, mas nós precisamos ser claros com eles. Precisamos dizer que eles estão se enganando, trazendo para si esse conceito que é antibíblico, e ao mesmo tempo que eles trazem esse conceito para si, eles estão se afastando do Deus verdadeiro. Porque o apóstolo João está vendo o que está acontecendo, e ele está dizendo, olha, está vindo um exército contra vocês, e todo ídolo que é adorado, todos aqueles que estão se curvando diante desses ídolos, irão ter algum tipo de juízo, seja físico, seja psicológico, seja espiritual, vão sofrer. E finalmente, João diz que os furtos são um tipo de ídolo. E aqui está muito parecido conosco, né, irmãos? Conosco eu digo brasileiros. Aqui os furtos são aqueles jeitinhos que a gente tem, e que o brasileiro inclusive é conhecido lá fora, né, pelo seu jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro é aquele que não tem problema nenhum você receber um troco a mais. Esse aqui é o exemplo mais utilizado, né, o troco a mais. É o troco a mais na padaria, mas é o mesmo aqui, não tem nenhum pudor de fraudar talvez uma declaração de imposto de renda. Ou o político que não tem pudor nenhum de fraudar algum tipo de licitação de obra pública e adquirir para si riqueza ilícita. Um pouquinho mais. É só um plágiozinho no meu trabalho, ninguém vai notar. É sim. Mas o texto está nos dizendo que não é só mais um furtozinho, não é só mais um plágiozinho, não é só mais uma sonegaçãozinha. Tem alguém por trás disso. De modo geral, irmãos, demônios se apropriam dessas coisas e as usam para cegar e acabar com a vida de seus súditos. Idolatria normalmente vem definindo quem adora algo, se tornando sua bandeira principal.
Normalmente quem está envolvido nisso tem uma bandeira, ele defende essa bandeira, ele defende isso com a ferro e fogo. Por exemplo, trabalho acima de tudo. Ele consegue tornar algo que é bom, que é justo, que é o trabalho, num ídolo. Por isso que Deus tem que vir e dizer: olha, você tem que parar um dia na semana. Mas idolatria também normalmente vem definindo quem adora, por exemplo, com conquistas financeiras acima de tudo. Estudo, trabalho, eu preciso ganhar, eu preciso ter, eu preciso de uma casa, eu preciso do carro melhor, eu preciso disso. E para que ele consiga isso, não tem problema ele deixar um pouquinho de lado a sua vida com Deus, não tem problema, se ele for um crente. Mas se ele não for um crente, isso para ele é normal. Vícios em drogas também, buscar satisfação depois de um dia de trabalho, buscar satisfação naquilo que produz algum tipo de alucinação na sua mente. Aqueles que buscam na multiplicidade de gêneros e sexualidades a sua própria identidade, a sua felicidade. Vícios em práticas sexuais ilícitas, pornografia e fraudes que lesam o próximo. Tudo isso, irmãos, são ídolos que estão a serviço de demônios, quer você acredite ou não. E isso um dia receberá uma punição do Deus verdadeiro. Por enquanto o Senhor está outorgando a sua misericórdia, está dizendo para você: não seja vítima disso, se abrigue. E eu quero então concluir esse texto. Quero dizer, irmãos, que o que esse texto nos ensinou? Primeiro, esse texto nos ensinou que os poderes demoníacos têm poder, mas Deus é quem é soberano sobre eles. O Deus que você serve é mais poderoso do que eles. Segunda conclusão: a idolatria é um instrumento que afasta o ser humano do Deus verdadeiro, seja ela de que natureza for. A idolatria, terceiro lugar, a idolatria se manifesta em absolutamente qualquer coisa que assuma o controle da sua identidade, que não seja Deus. Eu quero então aplicar esse texto. E agora? O que eu devo fazer? Em primeiro lugar, irmãos, o que você deve fazer? Tome cuidado com o que está definindo a sua identidade. Cuidado com os vícios que você tem. Cuidado com aquilo que é o teu passatempo. Cuidado com aquilo que te traz felicidade. Cuidado com aquilo que te traz contentamento. Cuidado com os desleixos na vida espiritual. Cuidado. Faça uma varredura, passe um scanner no seu coração para identificar quem está acima de Deus. Se há algo acima de Deus que eu ame mais do que Deus, espera aí. Segundo e última aplicação que eu faço para nós de prático: Deus te chama para um arrependimento hoje. Volte-se a Ele. Se você é um crente, mas está afastado de Deus, volte. Você pode ter a ilusão de que eu não estou na igreja, eu não estou servindo a Deus, eu não estou em ministérios, eu não estou como eu deveria estar, mas um dia, quem sabe? Irmãos, a palavra de Deus é clara: se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Se você é um crente que está aqui, se você é um crente que está nos assistindo, e o Senhor falou ao teu coração a partir disso, volte-se para Ele em arrependimento. Deixe o ídolo que está mantendo você longe de Deus. Faça uma faxina no seu coração. Coloque o Senhor em primeiro lugar na sua vida pessoal, individual e coletiva. Essa é a palavra de Deus para os crentes nessa noite. Esse negócio de crente afastado de Deus, crente desviado. Crente afastado de Deus é um crente que está no fio da navalha, está longe do aprisco de Deus.
e, consequentemente, vulnerável ao maligno. Mas se você ainda não é um crente, saiba que você ainda está escravo do diabo. E se você é um escravo do diabo, você está caindo nessas armadilhas constantes. Se arrependa também dos seus pecados e se volte ao Senhor, o seu Criador. Ele está de braços abertos te esperando. Saiba que está vindo contra a sua própria vida esse exército que não terá piedade da sua vida. Ao mesmo tempo que nós apresentamos o Evangelho que mostra o Senhor como aquele que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, nós precisamos apresentar esse Evangelho que diz: está vindo uma tempestade contra você e você precisa se abrigar em Jesus. E o modo de você se abrigar em Jesus é se convertendo nos seus maus caminhos e abandonando os seus ídolos. Foi exatamente assim que o Senhor fez com Zaqueu, quando o Senhor libertou esse homem da cobiça pelo dinheiro. Foi exatamente assim que Deus fez com Raabe, quando Deus libertou essa mulher de uma vida de prostituição. Foi assim que Deus libertou Jacó de uma vida de mentira e astúcia. E foi assim que Deus libertou Paulo de uma falsa religiosidade. E você, do que precisa ser liberto? Saiba que em Deus e apenas nele somos livres de verdade. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vamos orar. Deus Santo, nós te agradecemos pela sua palavra e te pedimos que o Senhor nesta noite traga esse impacto para a nossa vida. Faça com que nosso coração bote para fora ídolos e mais ídolos que estão tomando conta de nós. Se isso for o caso, bote para fora ídolos que estão nos escravizando, porque o Senhor é poderoso para nos libertar de qualquer coisa. E eu te peço, converta corações ao Senhor. Para a honra e glória do seu nome é que oramos assim. Amém.